mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, empreendendo o futuro. Estamos no episódio número 16 e o nosso convidado de hoje, ele é empresário, ele é fundador da Ballroom, uma rede com 13 unidades de casa de festas no Brasil, que recebe mais de 300 mil pessoas por ano. Ele foi mentorado pelo bilionário Flávio Augusto, que possui uma vasta expertise em modelos de negócio, inteligência emocional e liderança. Mas tem um detalhe importante que o currículo dele não conta. Segura essa. Ele é esportista, apaixonado pelo Botafogo. Uma paixão que motiva a dar o melhor a cada dia. Mas por trás de cada vitória e cada desafio está a minha verdadeira equipe. A minha família. Ao lado da minha esposa, Carla, encontrou não apenas uma parceira perfeita, mas também um suporte essencial que me impulsiona a buscar os meus sonhos. Juntos construímos um lar cheio de amor, risadas e momentos inesquecíveis. Os nossos filhos, a Maria Luísa, o Gustavo e a Giovana, são a razão pela qual me esforço continuamente. Muito obrigado por aceitar esse convite do nosso podcast Negócios em Alta. Davidson Dalcin? Rapaz, o cara já começa emocionando. Eu tô esperando aqui que vai vir uma venda de alguma coisa, vai vir uma fotografia, vai vir algo aí, né, André? Sem dúvida nenhuma. Tem que vender. Se o mundo for venda, é o que nós vamos falar aqui, vai acontecer alguma coisa nesse momento, né? É isso aí. Muito legal, cara. Um prazer estar aqui com você. Parceiro aí já de quase 5 anos, né? Isso aí, vamos para 5 anos agora. Tá indo pro sexto, né? Exatamente, Sexto cara. ano. E é muito legal, muito bom estar com você, muito bom aprender com você, dividir essas experiências, pra gente é sempre muito enriquecedor. E eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez na sua ilustre presença. Que maravilha. Dividir esse palco, esse momento aqui com você, é um momento todo especial para nós, para o Negócios em Alta, pra gente continuar construindo e levando esse nosso legado adiante, né, Dalcin? Muito bom, importante. Cara, né? Obrigado demais pela parceria dos 5 anos, indo já pro 6º, né, no nosso Conafora, que hoje só cresce, graças a Deus. Aí. Tamo junto. Vai ficar Muito maior bom. ainda. Sem dúvida nenhuma. Bora lá. Conta um pouquinho pra gente sobre empreendedorismo, né? Porque Davidson Dalcin hoje, né, de acordo com o seu currículo, você tem hoje um negócio na mão, né, crescendo a todo momento. Perfeito. Mas o que é o empreendedorismo pro Davidson Dalcin? Empreender é realizar, fazer. O empreendedorismo para mim é um estilo de vida. Então, assim, as ações que a gente aprende para o empreendedorismo, a gente aplica em qualquer área da vida, né? A gente aprende para a saúde, aprende para a família. Então, empreender, ele não está ligado somente a negócios. Empreender é um verbo que atua na nossa vida em todas as áreas, e eu acho que somente essa é a única maneira da gente construir sucesso, independente da área da vida que a gente estiver. Que bacana, isso mesmo, muito bom. E você tem uma pergunta que eu acho que ela é meio relacionada a tudo na vida da Dalcin, assim, a família, os nossos momentos de vida, né, onde a gente vai possivelmente chegar, claro que tem muito ligado de onde a gente vem, sem dúvida nenhuma, né? Ela é exatamente isso, de onde você vem e para onde você vai. Muito bom, eu vim de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, vivi 2 realidades completamente distintas. Hoje moro do lado, né? Meus vizinhos são grandes artistas, aí, grandes jogadores de futebol. Eu acho que o melhor do mundo agora mora duas casas ao meu lado, aí, o Vinícius Júnior, tem tudo pra... Caramba! Assim, os caras ganham milhões de reais, então eu vivi os 2 lados da moeda, né? Então eu sei muito bem o que é estar de cada lado dessa realidade. E assim, então eu vim de um lugar muito difícil, estou num lugar onde eu tenho bastante recurso, e estou indo para um lugar maior ainda, que é um local onde eu vou deixar ali, se Deus quiser, um legado nas próximas gerações, deixar alguma coisa aí nessa
breve passagem que nós temos por aqui, né, André? Sem dúvida nenhuma. Como é importante, né? Você vê que a gente deixa marcado, que seja o mercado, que seja o nosso setor, enfim, a gente deixa marcado alguma coisa nesse nosso mundo, né? Muito bom. Exatamente. E a sua empresa hoje, Ballroom, o que você vende? O que você entrega? Como que é esse teu negócio, Davidson? Então, a gente vende felicidade. Uau. Então, assim, tanto que a missão da Ballroom é encantar, divertir e realizar sonhos. Porque quando a gente para pensar, vamos entender aqui o que uma festa representa na vida de uma pessoa, né? Quando a gente entende os momentos, você para pensar agora, o que você vai lembrar como a tua vida e o que é felicidade para você? Você vai lembrar dos momentos. Vão existir momentos na tua vida, no teu passado, esses momentos eles vão contar alguma história, essa história vai ser registrada na tua memória como algo marcante, feliz, e toda vez que você acessar essa lembrança, você se sente feliz de novo. Então as festas, elas têm essa capacidade, seja uma formatura, seja um casamento, seja uma festa de 15 anos, ela tem essa capacidade de gerar registro de memória. Então, quando eu, você, nós estivermos com 70, 80 anos, se Deus quiser, talvez 100, né, se estivermos bem assim. Eu não tão bem quanto você, mas... Olha, não sei. A gente com 100 anos, o que vai ser a gente olhar para a vida? O que vai ter realmente são esses registros. São essas memórias, porque o que a gente vai dizer sobre felicidade, esse empilhamento de memórias felizes e essas construções que nós geramos. Então isso para mim é o que eu consigo entregar através da minha empresa. Eu tenho certeza que um casamento, uma formatura, uma festa de 15 anos são momentos inesquecíveis da vida das pessoas e de alguma maneira nós estamos ali para poder participar disso e viabilizar essas memórias que são eternas. Caramba, equipe, para tudo. Já mete um corte aí, manda bala no tráfego porque vai arrebentar. Só isso aí já foi uma aula. Muito bom, Dalcin. Sensacional, cara. E a visão do seu negócio para daqui 10 anos, né? Porque hoje, 2024, estamos aí, o teu negócio está crescendo, você tem 13 unidades de negócio, Você já impactou mais de 300 vidas aí visitando, né? As suas casas aí, né? Muita gente. E visão de futuro, os próximos 10 anos? Então, a gente pretende continuar construindo, trabalhando até o final da vida. E assim, se com festa, sem festa, de alguma maneira crescendo e contribuindo, que é uma prerrogativa básica para o entendo de utilidade de um ser humano aqui nessa terra. Sim. Nos próximos 10 anos, a gente, como empresa, a gente tem planos ambiciosos. Assim, a gente quer valer 2 bilhões de reais e a gente quer vender essa empresa em algum momento para que ela continue frutificando e a gente faça outras coisas da vida também. Os sonhos são bem ambiciosos. A gente entende que tem espaço para estar aí com 120 unidades em 93 cidades do Brasil, acima de 400 mil habitantes. Então essa é a visão que nos move. Caramba, olha só, coisa aí. Não, é um negócio realmente grande, né? Que ele cresce para impactar cada vez mais pessoas, enfim. Exatamente. E precisa ser grande, né? Para puxar. Isso mesmo. Para nos desafiar. E aí, já puxando esse gatilho, assim, a sua experiência de mercado hoje, tanto, né, na gestão, na liderança de equipes, enfim, até construindo, né, abrindo um negócio novo a cada momento. Qual seria uma dica sua hoje para um empreendedor falar, putz, eu tô começando, eu quero montar, que seja meu primeiro espaço de eventos, eu quero começar a trabalhar com casamento, com festas, enfim. Qual seria a dica do Davidson Dalcin? A minha dica é o preparo, porque assim, o empreendedorismo, um negócio que você vai montar, ele é uma jornada, ele é um desafio, é um jogo, né? E se você quer atuar bem nesse jogo, você precisa ter um preparo. E o que eu vejo hoje é as pessoas se lançando, se colocando dentro de uma jornada desafiadora, como é o empreendedorismo, sem preparo. E esse preparo vem através de treinamento, de curso, de qualificações, de você se posicionar em ambientes onde você encontra pessoas que possam ser suas referências, enfim. Eu entendo que a melhor dica é respeite o processo. Porque esse processo ele é desafiador, não à toa, apenas 20% das empresas elas sobrevivem após 5 anos. E o grande motivo dessas desistências, desses fracassos, está justamente na falta de preparo. Então, a principal dica vai entrar numa jornada empreendedora, se prepara. Porque não é uma batalha com luva de pelica, né? Não. É uma batalha que agride e com força. E você precisa estar preparado.
que quem não se prepara vai ficar pelo caminho. Ela é árdua realmente, É. né? Você vai ter vários momentos que você vai precisar trabalhar 24 horas, 48 horas, enfim, não tem muito, Muita coisa. não tem momento assim, talvez de descanso ou de tranquilidade. Você precisa fazer o negócio acontecer. Vai levar suas emoções aos extremos. Exatamente, emoções aos extremos, isso mesmo. Emoções aos extremos. E aí, em alguns momentos, eu vendo até um pouco de rede social, Conhecendo você, né? a gente se conhece, fala de alguns momentos. A gente vê o Dalcin, tem hora que tá num treinamento, momento aqui talvez no podcast, um momento liderando a sua equipe, ou fazendo uma apresentação para sua equipe, fazendo o seu negócio crescer a todo momento. Em alguns momentos até no estádio vendo o Botafogo. Exatamente. Exatamente. Como que é essa história de fazer tudo isso versus tempo? Como que é tempo para você, Dalcin? O tempo, ele é o ativo mais precioso que temos, né? Nós temos um tempo limitado aqui, tem uma ampulheta que tá rolando, a areia tá descendo e vai acabar em algum momento. Então a gente precisa aproveitar o máximo possível desse tempo. E a melhor forma de aproveitar o tempo é você tendo intensidade em tudo aquilo que você se propõe a fazer. Seja no teu lazer, seja nos teus momentos de trabalho, que também faz parte do lazer, né? Faz parte, sim. É legal pra caramba. Depende de como você enxerga Exato, isso, né? Exato. Então, assim, conforme você aprende a utilizar melhor, mais foco, mais presença, eu acho que o teu proveito, ele otimiza e te leva a resultados melhores em todas as áreas da vida. E assim, e as ferramentas que você aprende para poder fazer melhor uso desse tempo, elas vão servir para diversas coisas. Eu acho que esse é o mais importante, né? Aplicar essa intencionalidade, saber que cada ação ela tem um propósito, que a gente senta aqui nessa mesa e o fato de nós sentarmos aqui para conversar tem um propósito de ajudar alguém que está lá do outro lado nos assistindo, e a gente precisa tirar o nosso melhor aqui, e isso nos faz estar presente. Então, eu acho que essa é a grande sacada aí do bom uso do tempo. Isso mesmo. E o tempo, ele assim, tá muito relacionado um pouco da disciplina também do nosso dia a dia, junto com as ferramentas. Como administrar tudo isso? Você precisa ter, como eu disse aqui, intenção. Eu acho que a melhor palavra que justifica. Você tem que saber o que você quer. A partir do momento que você sabe que você quer daquele uso, você começa a entender que o tempo ele não volta mais, você começa a dedicar mais energia e você consegue também ter essa disciplina. Você consegue suavizar um pouquinho dessa disciplina do processo. Quando você sabe para onde você vai, o que você está buscando, essa jornada ela vai ficando mais suave. Eu acho que a disciplina ela é muito construída dentro da tua intenção final, do que você busca, né? Sim, sem dúvida, muito bom. E assim, mudando um pouco de rumos agora, quando a gente fala de referência realmente de mercado, né? Tanto de eventos sociais, enfim, do mercado nacional. Quem que assim você fala assim, nossa, André, essa empresa ou esse profissional talvez seja uma referência? Eu acompanharia ou seguiria? Perfeito, assim, tô de frente para uma delas. Ô, louco! Um cara que eu aprendo Obrigado. muito, um cara que desafia a gente com novidades, intensidade, energia, capacidade de comercializar. Então o André é um grande exemplo pra gente. Tem várias outras pessoas. Ontem mesmo estava com uma dessas pessoas, que é o Renato da Viva. Renato, um grande amigo. A gente teve lá na empresa na semana retrasada, eu fui lá na empresa dele, então a gente faz essas trocas, né? Tem muita gente, tem aí o Batista da Euforia também, que é uma referência, o Maurício da Promove, enfim, você tem muitas referências no mercado, pessoas que você consegue aprender e fazer o teu negócio ficar melhor. Eu acho que dentro do mercado nós temos esses ícones aí. Nossa, e como é importante ter, né? Ter esses parceiros, amigos, enfim, que a gente pode contar num momento, enfim, talvez seja num momento de aperto, talvez seja num momento que você precisa de uma dica ou de uma sugestão, né? Isso é muito importante nessa jornada, né? Eu mesmo, quando eu já falo pra você, se em algum momento apertar aqui, eu sei quem eu chamo o Dalcin. Possivelmente, Dalcin, me ajuda aí que você pode me dar uma instrução sobre isso, sem dúvida. Obrigado por você sempre estar nessa jornada. Agora tu para e pensa na vida, todos os momentos em que você fez um grande avanço, você vai lembrar exatamente que tinha uma pessoa ali. Você pode pegar aí em casa, lembrar, cara, os grandes momentos da sua vida, aqueles momentos em que você fez um grande avanço, uma decisão que você tomou, uma palavra que você ouviu, se tinha alguém ali presente que te ajudou a dar o estalo. Então, as pessoas, elas são
E principalmente as boas pessoas, elas são fundamentais na nossa vida, né? Sem dúvida. Estão envolvidas no processo do início ao fim. Ontem mesmo eu estava num treinamento online, enfim, e tem um dos itens que a gente fala de uma aliança mastermind, assim, né? Como é importante você ter uma outra pessoa que você pode contar, e essa pessoa que pode fazer você, talvez desafiar você no momento, ou pode se juntar a você para criar um negócio, para fazer algo realmente que impacte, né? Ou que gere um negócio grande aí no negócio. Muito importante, assim, até a Bíblia fala que na multidão de conselheiros habita a sabedoria. Então, assim, o conselho, ele é algo fundamental. Tanto que as grandes empresas têm os conselhos, né? Não à toa as grandes empresas têm os conselhos, assim, até para relacionamento. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos um casal que em todos os momentos em que a gente tem uma divergência, a gente recorre a esse casal. E eles são uma espécie de juiz ali para definir o que acontece e tal. Então a gente resolve as nossas divergências. Então a gente precisa de um casal. A gente precisa na saúde de uma referência, de um conselheiro também, alguém com uma experiência maior, com melhores práticas. Quando a gente começa a entender isso, a gente facilita a jornada na vida. Sim, e essa visão de fora, talvez que seja como um casal, ou talvez um treinador, ou que seja um amigo, essa visão de fora faz a gente ampliar os horizontes realmente, de enxergar de maneira diferente, então sim? Exatamente, porque nós somos seres emocionais e a gente, envolvido por emoções, a gente não consegue fazer boas análises. E muitas vezes alguém de fora vai te falar uma palavra, aquilo vai te dar um insight e vai fechar um entendimento que você talvez não estivesse tendo. E assim, quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Sim. Assim, pequenas decisões, pequenas palavras fez você avançar vários degraus na tua jornada. Sim. E é isso. A gente entende que é isso, a gente fica mais atento e começa a buscar também intencionalmente essas pessoas e buscar isso acontecer na nossa vida, né? E quando a gente fala também das decisões, né? A gente estava falando há pouco de grandes decisões da vida, né? As decisões numa linha tênue, eu até fiz um mapa meu de 20 anos para trás, teve decisões que, claro, me levou para baixo da linha, teve decisões que me levou para muito crescimento, e todas elas, assim, que criaram um marco realmente na minha história, né? Porque depois que você tomou a decisão, o que vem depois? Só processo. Você tem que fazer aquilo acontecer, Exatamente. né? Mas uma outra decisão faz talvez você virar o jogo de novo. As decisões, elas podem mudar a nossa vida. São os pontos de inflexões da vida, né? Ponto de inflexões na vida. A gente tem vários pontos de inflexão, independente se a pessoa tem sucesso ou fracasso, existiram ali vários pontos de inflexões que levaram ela a estar onde ela está hoje. Se bem ou mal, nesses pontos de inflexões, a decisão e a qualidade dessa decisão foi o que fez ela arrumar nessa direção, né? Fez ela tomar esse rumo e seguir adiante. Maravilha! Me conta uma coisa, qual a dica ou insight que você pegou até agora nesse podcast? Que só estamos começando, tem uma jornada grande pela frente ainda. Fala o seguinte, escreve nos comentários aqui, pode ser aqui no canal do YouTube, pode ser também na Apple Podcast, que você vai poder escrever aqui pra gente. E eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial, né, a Pixel Formaturas, seus álbuns e sua plataforma em um único lugar. Forma Club, hoje com mais de 255 empresas em todo o território nacional. O nosso Conafor, Congresso Nacional de Formaturas, que acontece todo ano em julho. O Family Day, que é um evento que revolucionou o nosso mercado nacional. Eu tenho todos esses links aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, falar com todo mundo, o mundo vai estar aberto a te responder sem dúvida nenhuma. Siga nosso canal do YouTube, Spotify e na Apple Podcast também. Vambora! Isso aí. Nossa, agora chegou um momento bacana aqui, ó. Momento, você escolhe e também responde. Falando, peraí, André, como que é isso? Eu faço tudo? Mais ou menos isso. Eu tenho um baralho aqui, Dalcin, que tem aqui em torno de 50, 60 perguntas. Que legal. Escolhe duas e me devolve. E aí eu te faço essa pergunta aí. Mas posso escolher olhando para as perguntas ou... Não sei, você não acha melhor em pegar... Aqui, ó, pega duas e vambora. Tá aqui a primeira. Isso. Tá aqui a segunda, ó. Boa. Maravilha. Vamos lá. E dá elas que daí eu vou te fazer essas perguntas aqui. Com certeza vão ser super tranquilas, sem dúvida nenhuma. Ó, vamos lá. Primeira. Quais coisas você quer fazer? Quais coisas eu quero fazer? Quero dar continuidade a esse plano que eu tenho de vida, esse plano de 10 anos. Quero ser bem sucedido nele. Quero
na educação dos meus filhos ter muito sucesso também, que é algo que eu me empenho bastante. Quero ser um marido excepcional para a minha esposa. Quero jogar tênis. Eu comecei, preciso voltar. É um esporte que eu gosto muito. Quero ver o Botafogo campeão. Isso aí tá mais difícil. Tem coisa que é difícil, né? Tá mais difícil. Isso daí não depende tanto de mim. O que depende de você, você consegue realizar. E quero ser espiritualmente mais desenvolvido, mais evoluído. Quero muita coisa ainda. Nossa, olha você ver, né? Quero fazer muita coisa. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima aqui, ó. Com que tipo de pessoa você não consegue trabalhar bem? Nossa, a pergunta é boa. Até eu tinha ela numa jornada aqui. Pessoas desleais, cara. Assim, eu entendo que a lealdade ela é um pressuposto básico para nossa vida. E pessoas desleais, acho que elas não merecem o meu convívio. Eu não consigo conviver com pessoas que, por exemplo, traem seus amigos, maridos que traem suas esposas, esposas que traem seus maridos. Essa deslealdade é algo que eu julgo que é algo muito crítico e, assim, que está dentro do caráter, né? Então, se eu vejo algum tipo de deslealdade, mesmo que não seja comigo, eu entendo que aquilo está dentro do caráter da pessoa, vai acontecer comigo mais cedo ou mais tarde. Então, é algo que eu levo muito, muito a sério. Nossa, muito bacana. E sabe que isso me lembra, assim, de um ponto que, quando eu era muito jovem e tal, eu tinha um negócio que era uma casa noturna com um sócio e tal, e chegou um momento que eu decidi, porque eu era o majoritário na época, acho que eu tinha 55%, ele 45%, eu falei, eu vou comprar a parte dele, né? Mas claro, naquela época eu possivelmente não tinha muito conhecimento e tal, e ele vem muito de acordo com o que você falou. Porque aí eu fiz uma oferta no valor para comprar a parte dele, né? Só que, sinceramente, era uma oferta muito abaixo do valor, enfim, do que realmente valia. E daí eu fiz uma pergunta ao contra. Eu venderia a minha parte pelo valor que eu ofertei a dele? Claro, proporcionalmente. A minha resposta foi não. Nesse momento, eu vi que eu não estava sendo leal. Sabe, Dalcin? Aí eu repensei tudo e nós reorganizamos a estrutura. Inclusive, a gente nem negociou, mas a gente reorganizou. E eu, a partir desse momento, eu tomei uma decisão que sempre, o negócio tem que ser bom para as duas partes, em qualquer situação, tanto para a outra pessoa quanto para mim, e tem que ser de bate-bola, né? Se eu tô vendendo um negócio, eu compraria por isso, enfim. Eu sempre levo isso na minha vida depois desse aprendizado lá atrás. Coerência, né? Coerência. A gente vai aprendendo, a gente comete erros também. Não tô dizendo que uma pessoa que age com deslealdade, ela não possa ser leal no futuro, né? Sim. Porque tudo depende de como a gente aprende com os próprios erros, né? Eu tenho certeza que em algum momento eu também cometi alguns erros, alguns eu consigo me lembrar e outros até não. Mas você ter consciência e cometer o erro, né? Até por intenção ou por algum tipo de valor que você carrega ali, ruim, é bem complicado, né? Putz, é isso mesmo. Muito bom. Dalcin, e já mudando um pouco de rumos aqui, quando você vai contratar alguém para a empresa, né? Você vai contratar alguém para a empresa. Qual que é uma pergunta que você traz ali no momento que pode ser desafiadora ou pode ser uma referência para você trazer esse cidadão para dentro de casa? Uma pergunta que eu adoro fazer é perguntar qual o perfil de líder ideal para aquela pessoa funcionar. Porque quando eu faço essa pergunta do perfil de líder ideal, ela começa a descrever exatamente ali o que ela gostaria e começa a descrever inclusive as fragilidades e as forças dela. Entendeu? Então, assim, a gente recebe respostas do tipo, eu gosto de um líder que não pressiona, que dá autonomia, que não pressiona muito, que não sei o quê. Você já começa a fazer uma leitura da pessoa. Por quê? Porque ela quer ser tratada pelo perfil que ela entende que se adapta melhor ao jeito dela. E, assim, são poucas pessoas que vão olhar e vão falar, cara, eu gosto de alguém que me desafie, eu gosto de alguém que me leve aos meus extremos para tirar o melhor de mim. Sim. Então essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer muito porque eu consigo fazer uma leitura muito assertiva ali da pessoa nesse exato momento. Uma leitura ampla ali sobre a pessoa, né? Exatamente. Muito bom. E o motivo de uma pessoa que uma pessoa teria que não teria muita afinidade
com o Dalcin, com você. A gente falou aqui da coerência. Eu entendo que a coerência ali na vida é algo muito, muito, muito relevante. Então, assim, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, porque, assim, a gente cria uma história com as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma história aqui com o André de quase 6 anos. Sim. Eu posso errar com o André, e o André pode errar comigo em algum momento. Mas assim, será que um erro ele apaga os 6 anos de convivência que nós temos juntos? Óbvio que depende da gravidade da situação. Sim. Só que eu tenho que levar em consideração sempre o contexto, né? Então, quando eu vejo pessoas que agem muito impulsivamente, elas se pregam num pretexto ali e não olham para o contexto. Isso é algo que eu acho que eu teria muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não carregam esse tipo de formato ali para suas vidas. Eu Sim. teria dificuldade. Muito bom. Me conta uma coisa. Como que você busca conhecimento hoje, Dalcin? Nossa, isso é mais um corte. Prepara aí. Eu acho assim, o princípio, né, o que pressupõe o conhecimento é a curiosidade. Essa necessidade que a gente tem de saber a verdade das coisas, o padrão das coisas, o entendimento sobre as coisas. Então a minha busca de conhecimento, ela vem baseada na minha curiosidade. Então eu entendo que quanto mais eu aprendo, mais resultado eu gero. Eu costumo falar que eu não gosto de estudar, nunca gostei. Eu fui um aluno metade da sala para trás, né? Minhas notas foram medíocres durante todo o meu percurso ali e nunca tive prazer em estudar alguma coisa que não tivesse relevância. Agora, eu passei a estudar, passei a ter muito bons resultados para aquilo que eu queria, eu comecei a gostar dos resultados, não de estudar. Então, assim, estudar para mim tanto faz, agora eu quero resultado. Então, cada coisa nova que eu aprendo, cada situação que eu aprendo, eu já imagino como é que eu vou aplicar aquilo no meu dia a dia, como é que aquilo vai fazer diferença nessa minha trajetória. Então, estudo para mim e a busca do conhecimento ela está fundamentada nessa base da curiosidade. Como isso é importante pra gente, né? Você ter a curiosidade porque você pega esse aprendizado e aplica no seu dia a dia. E aí, como que administra assim? Porque hoje em dia, conhecimento, talvez no livro, talvez que seja no podcast, enfim, a gente consegue muito, mas como encaixar isso tudo no dia a dia da gente, né? Você tem os negócios todos e tal, como que você faz isso? Você imagina que você começa a ter repertório, né? À medida que você vai conhecendo mais assuntos, você vai aumentando o teu repertório. Sim. E esse repertório é algo que você vai puxando, você vai se vendo em situações, você vai puxando o que você tem de repertório. Por exemplo, esse nosso bate-papo aqui, eu estou puxando algumas coisas do meu repertório para falar com você, desse conhecimento que a gente vai desenvolvendo. Então, para aplicabilidade no negócio é fundamental. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando a gente fala de buscar conhecimento, existe algo muito vasto, muito amplo, né? Mas assim, o que é o teu próximo passo? Então assim, o que eu preciso aprender para o meu próximo passo? Você pode estudar, eu digo assim, 90% da minha concentração de energia no que eu estudo é o que tem a ver com o meu próximo passo. 10% são outras coisas que eu vou, por curiosidade, buscar, porque podem me ser úteis em algum momento lá na frente e tal, pode fechar uma conclusão aqui, mas a busca por estudar o próximo passo é a coisa mais importante, não é estudar por estudar. E tem mais um detalhe interessante, né, André, assim, que a gente está vivendo o início de uma era com a inteligência artificial, que o conhecimento ele já está ficando em segundo plano, né? O que vale agora é a nossa capacidade de fazer perguntas. Fazer perguntas. Saber fazer as perguntas certas, né? Porque o conhecimento agora está à disposição de todo mundo. Já esteve, mas está cada vez mais fácil. Então, essa capacidade da gente aprender a fazer pergunta, o conhecimento virando para a linha de como perguntar bem, saber ter essa clareza para poder extrair o melhor do que você quer, é a grande moeda desses próximos anos na nossa vida, né? E essa pergunta, você acredita que ela pode virar o jogo? Tanto de um negócio, quanto numa decisão, talvez de uma contratação, enfim? Elas viram o jogo, né? Esses questionamentos. E eu acho que o principal é a gente mesmo se questionar. A gente precisa ter os momentos. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa ter momentos, marcos ali na nossa vida, em que a gente vai fazer uma análise geral.
Então, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, todo ano. Eu costumava, na virada do ano, enquanto todo mundo ia ver os fogos e tal, costumava ir pro chuveiro, deixar água correndo, ficava 1 hora ali, fazendo uma análise do meu ano. Se eu tinha evoluído, se eu tinha crescido naquele ano, se aquele ano tinha sido bom, fazer uma reflexão. Então a gente precisa ter esses marcos na nossa vida. E eu digo assim, esses questionamentos, essas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, a gente tem que fazer em momentos específicos. Por exemplo, se eu faço a cada 3 meses, eu escolho, eu crio um método ali. Agora, você está na frente da praia, geralmente você percebe, né? Nas nossas viagens, assim, a gente tem uma clareza melhor sobre as coisas, né? Quando a gente sai do ambiente, quando a gente se desloca daquela confusão ali, a gente consegue ver com muito mais clareza. Então a gente precisa ter marcos de avaliação e marcos de questionamento. E durante esse outro período é ação, pau na máquina e não é hora de ficar questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou no plano certo? Meu irmão, cai para dentro e bota para fazer. E no teu momento específico que você tem ali planejado, estruturado, você vai fazer um questionamento. Será que isso aqui tá legal? Será que não tá legal? Que pode ser melhor? Minha vida tá no caminho certo? Porque imagina, o que eu vejo acontecer muito é que as pessoas vão perdendo o ímpeto, vão perdendo a confiança, porque no meio do processo elas estão se questionando. Ou seja, não fez um plano, ou se fez um plano, não deu tempo para o plano. Então, se eu tenho um plano e eu tenho 3 meses aqui como um marco para eu fazer uma avaliação, durante esses 3 meses, as minhas inseguranças emocionais, essas minhas fragilidades emocionais, elas vão ser suprimidas quando eu entendo que eu tenho um lugar, uma hora, um momento para fazer aquela avaliação. Né? O Mike Tyson tem uma frase que fala assim: todo mundo tem um plano até você tomar um soco na cara, né? Mas assim, a gente precisa ter essa capacidade de resistir e entender a nossa fragilidade humana, cara. Eu sou um ser emocional, eu tô sujeito a acordar um dia de mau humor e eu não posso botar tudo a perder. Eu não posso confiar em mim assim a tal ponto de que eu carregue essas emoções e coloque nela decisões que vão arrebentar a minha vida. Então eu preciso ter marcos, porque provavelmente nesses marcos eu vou estar em momentos não emotivos, momentos assim mais racionais para fazer uma boa avaliação. Isso está sempre sendo ligado muito à autoconfiança, né? A autoconfiança que o cidadão realmente tem ali, do que ele consegue aplicar no seu dia a dia. Né? Inteligência emocional, né? Inteligência emocional, exatamente. Como que ele absorve isso, né? Exatamente. Os fracassos são pela falta da inteligência emocional. Sim. Sim, onde a pessoa possivelmente desiste, possivelmente ela toma outro rumo, deixa o plano de lado, toma uma vertente aqui que possivelmente seja mais fácil, mas não vai conseguir atingir resultado. A pobreza e a riqueza ela tá muito ligada na inteligência emocional. Tem aquele livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. E ele conta ali, né, como se estivesse fazendo, até hoje não se sabe se ele realmente fez uma entrevista com o diabo ou se aquilo foi uma ficção, né? Se ele conseguiu espiritualizar ali a situação, né? Tem sempre uma questão que envolve isso. Mas ele fala que o diabo, né? Ele ataca nos medos das pessoas, né? E esses medos estão ligados às emoções que essas pessoas têm. E elas vão acabando sucumbindo por conta da falta da inteligência emocional, que não é treinada, não é bem entendida, pouco se dá importância. Mas agora repara, vê as pessoas muito bem sucedidas, o nível de controle das suas emoções, de gestão das suas emoções que elas têm. É o que? É coincidência? Não é. É acaso? Não é. Alguns até desenvolveram isso de uma forma mais intuitiva. Mas, assim, se você tem abordagens que possam te ensinar para que você vai fazer essa evolução, porque você não vai buscar, que você não vai treinar, que você não vai se preparar emocionalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Nós falamos de pergunta um pouco atrás, e aí eu tenho aqui, você gostaria de fazer uma pergunta para o André Lopes? Qual seria a pergunta que você faria para o André Lopes? Vou fazer uma pergunta para o André Lopes. Onde você deseja estar daqui a 10 anos, André? Você sabe que hoje pela manhã nós estávamos num trajeto de carro, né, vindo aqui para esse podcast, e nós ele estava falando exatamente sobre isso, um pouco sobre sonho de futuro, enfim. Falei, nossa, eu queria estar viajando, né? Falei, nossa, eu queria um motorhome assim assado, porque eu queria viajar, né? Viajar é conhecer novas culturas, novos lugares, novas maneiras de viver, novas maneiras de se comportar. E eu acredito que nesse prazo de 10 anos, possivelmente eu esteja fazendo isso. Talvez num ano sabático, ou talvez em alguns anos sabáticos na minha jornada de vida, eu esteja
viajando e conhecendo maneiras novas de viver, lugares novos, novas culturas. Eu acredito que seja nos próximos 10 anos é isso. Que legal. Né? Eu acredito que seja isso aí. Claro que nossos negócios, né? Estamos falando dos nossos negócios versus o nosso negócio. Eu queria que o meu negócio estivesse, claro, em funcionamento, continuasse em crescimento, continuasse acontecendo, mas que a gente consiga tempo, né? E essa liberdade para poder viajar e aproveitar um pouco desses momentos da nossa vida. Legal, desfrute merecido. Né? Desfrutar merecido, isso mesmo. Muito bom. Momento de frente com o André, tem umas perguntinhas agora, tipo, complete a frase, né? Manda ver. Eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito porque... Cara, eu gosto muito de ser mimado pela minha esposa, cara. Eu acho que eu sou uma criança de 10 anos na frente dela. Eu acho que eu sou esquisito por isso. Muito bom. Eu não suporto injustiça. Eu não suporto. Muito show de bola. Eu tenho um profundo respeito por... pessoas determinadas. Bom demais. O Brasil precisa de... empreendedores. Mais empreendedores nesse nosso mundo. Muito bom. Maravilha. Ô, Dalcin, me conta uma coisa. Qual que é o maior perrengue que você já passou no mundo dos negócios, cara? Essa é uma curiosidade mesmo minha, né? Eu já... Assim, eu vivi um momento muito difícil. Eu tento medir muito, analisar muito o risco, mas eu já quase quebrei uma vez. Eu cheguei muito próximo, assim. Eu tive um investimento que eu fiz... que ele me consumiu 90% do meu caixa e esse investimento não voltava e eu tentava recuperar esse investimento. Eu fiquei bem atribulado ali naquela situação e foi um perrengue sair dali. Mas eu consegui sair tomando algumas decisões bem difíceis, né? Não sei se era a próxima pergunta, mas eu consegui sair tomando algumas decisões bem difíceis. Eu consegui sair aceitando a derrota e reconstruindo uma nova jornada ali no que eu tinha força. Caramba. Eu acho que isso foi muito importante. Eu vejo muitas vezes as pessoas entrarem em negócios ruins e querer recuperar o que se perdeu e acabar colocando o resto dos outros negócios, das coisas que funcionam, tudo por água abaixo por conta de uma coisa ruim. E esse foi um conselho que eu recebi do meu irmão na época, eu tentando milhares de estratégias para recuperar o dinheiro que eu tinha investido. Ele falou, cara, abandona isso, dá como perdido e reconstrói aqui, cara. Foca aqui na venda, foca aqui nessa situação aqui que a gente vai recuperar por aqui. E não deu outra, cara. Foi um dos conselhos mais sábios que eu vi na minha vida. Sem dúvida nenhuma. Isso aqui, se a gente trazer isso para uma situação, por exemplo, investimento na Bolsa de Valores, né? Nossa, comprei X ações a R$30 e daqui 2 semanas, puta, ela despencou e baixou para R$4. Quer dizer, perdi uma puta grana. Qual que é o desespero? Eu vendo nos R$4 ou seguro, espero para essa situação reagir? Será que é mais ou menos uma analogia como essa? Exatamente isso. Você até como investimento, você precisa ter um perfil de investidor, né? Qual é a tua tese de investimento? Não sai botando dinheiro em tudo quanto é negócio, que parece bom. Pô, quantas coisas pareciam boas e não eram? Sim. Eu tava brincando até com o meu sócio, porque a gente fez algumas coisas que tinham sinergia. A gente montou uma fábrica de salgados, André. E a gente começou a operar essa fábrica de salgados. E na planilha, cara, ela dava uma margem excelente, era excelente. Nossa, é linda, vambora. Deixava lá 50% de EBITDA. Nossa, que legal. Nós temos o cliente, nós somos o cliente. A gente consome quase 500 mil salgados todos os meses. A gente não conseguiu nem produzir tudo, a gente conseguiu produzir uns 300 mil e a conta não fechava. Aí qual era a saída? Olha, a saída é que você tem que comprar uma máquina agora que custa quase 1 milhão, que vai ser uma produção mais cara, ou seja, virar indústria o negócio, entendeu? E aí a brincadeira que eu fiz com ele é o seguinte, quando a gente for analisar negócio agora, não dá para analisar no papel, um negócio deixa 50% de mais, tem que olhar agora para o negócio e deixa 200%, tá? Porque na hora que o jogo começa, vai cair, vai despencar, então nem tudo que parece que é muito bom
Você tem que ter muito discernimento, um olhar mais profundo para negócio, procurar as sinergias, enfim, acho que é por aí. Então, isso me faz eu pensar muito num ponto aqui, que geralmente eu até falo para alguns mentorados meus, André, mas quanto traz de margem de lucro esse produto aqui que eu vendi, né? Vendi esse produto aqui por R$1.000, mas qual que é a margem bruta aqui, né? A margem bruta é de 60%. Só que esse 60%, ele pode ser completamente volátil, né? Porque depende do meu custo fixo que eu tenho internamente, né? Quanto que eu gasto para vender esse produto lá, né? Essa margem bruta, meu escritório, minha estrutura, as pessoas, tem hora que tá custando muito mais do que os 60% ali de margem bruta que deu. Pode não ser o suficiente, né? Então... Isso, talvez eu precise de 150, como você falou. Preciso de 150, 200% de margem para eu suprir isso e ter um resultado lá na frente, né? O resultado líquido mesmo lá. Resultado líquido lá que seja de 20%, 30% do produto, né? Assim, a gente tá falando dos perrengues, né? A maioria dos perrengues do empreendedor são as coisas erradas que ele faz, né? As coisas erradas. São as decisões erradas que ele toma, né? Exato. São os buracos que ele se mete ali. E aí, ele acaba descobrindo isso com dados, realmente, né? Com informação de sistema, controle, né? E tem gente que não aprende, inclusive, né? Gente que vai lá e comete o erro 200 vezes, assim. Quando a gente tem a informação na mão, não é que a gente não comete erros, a gente diminui as chances de errar. A gente olha com mais clareza para um mapa, né? Para que você tome uma decisão. Sim. Não é que você não vai errar mais, você diminui suas chances. Né? E nós temos ainda muitos empresários que olham muito para essa história, muito do faturamento, né? E na verdade o que importa é a última linha, né? E qual dica que você daria para um cidadão desse para ele falar, cara, peraí, você tem que analisar custos, você tem que entender onde está a torneira aberta aí dentro dessa jornada. Numa empresa, né, o faturamento é o operacional, o lucro, a margem ali, né, o EBITDA é o gerente e o caixa é o presidente, né? Então, que manda ali, na verdade, no fim das contas, é o caixa. A tua saúde tá no teu resultado ali do teu EBITDA, dessa tua margem, quanto fica. Agora, o faturamento é pura vaidade, né, cara? Faturamento é vaidade pura. Assim, é uma informação, entendeu? Mas ela é a menos importante dessas três aí que a gente citou agora. Sim. Até um ponto importante, falando, né, o EBITDA que o Dalcin trouxe aqui em 2 momentos, é a última linha, só que antes, na verdade, de juros, impostos. Exatamente. Então, você precisa pensar bem aí nesse lucro antes do EBITDA, porque você precisa calcular isso também. Exatamente. Né? Só para dar um pouco mais de clareza para todo mundo que está ouvindo a gente, acho que é importante aí. Muito bom. Qual área ou setor de uma empresa que você é fera, que você domina? Então, tem um negócio aqui, peraí, Dalcin, vem cá. Qual que é a área que eu pego você, encaixo aqui, você fala, daqui que eu bato no peito e faço gol, até pro Botafogo? A minha... Agora peguei o cara. O Botafogo eu não sei. Agora até que tem jogadores bons lá, estão ajudando, tá melhor um pouquinho, né? Tem um investimento profissional, veio uma empresa agora que é dona do Botafogo, então... Isso ajudou mais o Botafogo. Mas assim, uma coisa que eu acho que eu sou muito bom, eu sou um bom implementador. Implementador. Eu acho que essa é a minha principal característica. Eu sei pegar eu consigo fazer um projeto e boto ele para funcionar, eu sou consistente nessa condução, eu vou até o final. Acho que a minha melhor característica é uma implementação. Seja em qual área for. Agora, a implementação a minha principal característica como gestor. Muito bom. E agora uma implementação... Chegou um projeto novo, enfim, implementar numa empresa sua, que é grande, que já tem os processos desenhados. Como que é isso? Encaixar um projeto novo aqui, que talvez seja para um faturamento extra, talvez seja para uma melhoria de uma situação de venda ou talvez de processos internos. Como que você encaixa isso dentro da empresa grande assim? Quanto mais você cresce, mais desafiador é, né? Porque é mais fácil você movimentar uma canoa do que um Titanic. Então, as empresas ainda que são pequenas, talvez elas não tenham essa consciência da dor que é para um grande fazer a mudança, né? E eu tô falando grande aqui não é porque eu sou grande, né? Acho que eu sou médio, né? Mas assim, essa capacidade de você fazer essas mudanças numa empresa já com mais processos estabelecidos, com mais pessoas, com mais unidade, elas são muito mais desafiadoras.
E elas exigem bastante consistência, exigem a tua capacidade de comunicar bem essas mudanças. Você tem que fazer campanhas, você tem que ter um processo, né? Algo que você muda em um dia, às vezes leva meses para mudar. Enfim, é bem desafiador. Nossa, muito bom. E uma verdade que as pessoas não falam, Dalcin, e é importante pra gente ter sucesso? Nem tudo... Uma das frases que eu mais acho prejudiciais é aquela história do vai dar tudo certo. Porque não vai dar tudo certo, né? Vai dar mais errado do que certo. Vai dar mais errado do que certo. Então, assim, quando a pessoa entra com essa expectativa do que vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. Vai dar mais errado do que certo. E você vai ter que se ajustar. Então, eu acho que essa é uma verdade que é pouco dita. As pessoas precisam saber. Vai dar mais errado do que certo. Fica essa dica aí, ó. Vai dar mais errado do que certo. A verdade é essa. Exatamente. Muito bom, muito bom. Isso pode ser, inclusive, a thumb e-mail desse podcast. Pega a dica aí. Vamos lá. Importante nesse momento, Dalcin. Tem alguns momentos que a gente fala que é um pouco mais profundo em nossas vidas, né? Uhum. E se você tivesse a oportunidade, nesse momento, de convidar jantar com uma pessoa que já se foi, quem seria essa pessoa? E por quê? Meu pai. Meu pai, cara, ele foi um cara que começou a querer mudar de vida. Ele era colono numa roça, né? Pra quem não sabe o que é colono, são aquelas pessoas que ganham um pedaço de terra para poder trabalhar para alguém, né? Troca. Então ele veio de uma família em que ele era colono. E aí ele fez lá os 18 anos dele, ele saiu do interior do Espírito Santo, da roça, veio pro Rio de Janeiro. E ele começou a desejar mudar de vida, ele começou a ambicionar, e isso ele queria muito. Eu lembro que ele queria muito mudar de vida, mas ele tinha algumas limitações, alguns recursos ali que ele precisava fazer. Mas lá em casa, assim, a gente viveu num ambiente em que ele tinha o trabalho dele e que dentro de casa a gente estava sempre vendendo alguma coisa. Não estava vendendo sacolé, estava vendendo doce, estava vendendo... Depois a gente passou a vender materiais lá na porta do trabalho dele, me botou na feira para trabalhar. Então o meu pai foi um cara que ele queria muito. E assim, eu na minha imaturidade ali, porque ele morreu, eu tinha 16 anos de idade, né? E eu na minha imaturidade, eu queria saber... Porque ele conversava comigo como adulto, André. Eu com 10 anos, ele conversava comigo como adulto. Ele perguntava assim, qual a tua opinião sobre eu comprar tal coisa e colocar aqui? E se eu vendesse tal coisa? Se eu vendesse esse material aqui? Se eu fizesse tal coisa? E eu olhava e falava assim, eu sou só uma criança, por que ele quer essa resposta? Eu lembro desse meu raciocínio. E eu queria saber o quanto era intencional aquelas perguntas ali para aquele menino de 10 anos para me transformar no que eu me tornei. Eu tinha muita curiosidade de saber isso. Óbvio que acho que não vai ser possível. Até num outro plano eu acho que isso não vai fazer a menor relevância quando a gente se encontrar. Mas assim, era algo que eu teria curiosidade. Já que a pergunta foi essa, eu teria curiosidade de saber se realmente isso era intencional, se ele tinha um plano ali desenhado comigo nesse sentido. Porque de alguma maneira, assim, ele não viveu nada, né? Ele, na construção dele, ele não experimentou. Mas ele, assim, a realização dele talvez veio através de mim. E isso eu queria que ele, de alguma maneira, soubesse. Eram coisas que eu perguntaria a ele se eu pudesse ter esse jantar. Era uma das coisas que eu perguntaria. Que bom, cara. E alguma dessas perguntas, assim, você imagina que ela pode ter te instigado a ser quem você é hoje? Eu tenho certeza absoluta. Porque o que aconteceu? Eu lembro que nessa fase, eu tinha muitos embates, né? Eu era uma criança argumentadora, e ficava questionando, via todas as outras crianças brincando, e eu tendo que trabalhar. Eu não entendia, entendeu? Eu criticava pra caramba. Eu cantava... na época, né? Eu vou entregar aqui a idade, né? Tinha uma musiquinha que era tão uma propaganda da Unicef que falava assim, eu não pedi para nascer, tenho direito a ser feliz, eu não queria morrer. E aí eu ficava cantando isso pra ele.
Porque era uma música, era uma propaganda mundial da Unicef, e aí a Globo veiculava isso, Sim. contra a exploração do trabalho infantil. Entendeu? E eu ali, abusado, né, cara? Era um tipo de coisa que eu colocava ali. Mas assim, essas perguntas, esses questionamentos, depois que ele morreu, né, que eu fiquei ali num hiato ali de uns 5 anos, ainda tentando digerir aquela situação, vendo essa dependência, mas, cara, aquelas conversas assim, se tornaram muito vivas na minha mente. E eu acho que fez muito sentido, porque meu pai, ele vinha para casa do trabalho dele louco para que ele conseguisse montar um negócio, que ele pudesse abandonar o trabalho e se dedicar àquele negócio. Então, de alguma maneira, foi uma plantação. Foram muitas perguntas que ele fazia para me questionar e me desafiar já. E isso serviu, né? Não sei se ele imaginava que ele ia morrer tão cedo, mas foi muito útil. Construiu todo esse legado dentro de você. Ajudou a construir, ajudou muito. Muito bom. Ajudou muito. Se você tivesse uma oportunidade de desfrutar um ano sabático, possivelmente para onde você iria e como você ia gastar ou investir esse tempo? André, assim, eu tenho um timing de viagem que eu consigo ficar sem trabalhar, cara, que é mais ou menos 8 dias. Já começa a dar um... Depois do 8º dia, cara, eu já começo a ficar entediado, entendeu? Eu viajo muito, assim. Sim. Mas eu gosto de fazer viagens curtas. Agora, um ano sabático, assim, talvez alguns meses sabáticos eu tiraria. Eu gostaria muito de ir pra Austrália, cara, eu não fui ainda. Sim. Eu queria muito conhecer a Austrália, assim, na sua profundidade, morar lá um período, conhecer a cultura. Eu acho um país, assim, pelo que eu tenho de informação, um país muito bacana para se conhecer. Que bacana, muito bom. Qual uma área de desenvolvimento para a sua empresa que você estaria interessado em explorar mais, em aprender mais? Inteligência artificial. IA, inteligência artificial. Eu tô nessa onda aí agora. Preciso aprender mais sobre isso. Exatamente, exatamente. Porque você tem uma parceria ali, cara, fantástica. Eu vou te dar um exemplo de um prompt que eu peguei esses dias, que é o seguinte: você ensina a inteligência artificial sobre o teu negócio. Aí você faz uma pergunta, faça-me perguntas sobre o meu modelo de negócio para que você consiga me ajudar com estratégias. Esse é o prompt. E aí ele te faz as perguntas, você fica lá respondendo. Vai ensinando. E agora, o que eu posso fazer? Qual o caminho, que decisão você tomaria se você estivesse no meu lugar? Aí você começa a ter uma riqueza de detalhes ali fundamental. Cara, espetacular, cara. Espetacular. Entendeu? Então, assim, a gente precisa explorar mais isso. Está bem no começo ainda. Sim. Mas a gente precisa aprender como explorar melhor isso, porque a gente vai ter um recurso ali que vai funcionar melhor que a mente humana, cara, em pouco tempo. Em pouco tempo. E porque ela é muito rápida, né? Muito ágil, é muita informação em segundos ali que pode te trazer nesse momento, né? E se você abastecê-la bem, você recebe informações de muita qualidade. Eu vim agora, por exemplo, eu vou fazer uma palestra semana que vem, lá no Rio, e eu tô montando a minha palestra falando sobre a inteligência emocional nos negócios de sucesso. Sim. E eu estou destrinchando ali os 5 pilares da inteligência emocional. Então, o que eu boto ali? Eu boto na IA a base, palestra, vou fazer uma palestra de empreendedorismo, assim, assado. Ele já sabe qual é o meu negócio, foi registrado lá. Tem um negócio de casa de festa, lá. E eu queria que você me ajudasse com 5 pilares, 5 pontos que os empreendedores se sabotam baseado na inteligência emocional e tal. E ele te dá várias coisas. Óbvio que a gente vai ali, a gente vai desenvolver. Mas tem pontos ali que falam, caramba, isso aqui é muito importante, eu não tava. E ia fugir da minha palestra. Entende? Então você tem um parceiro ali, um aliado para muitas coisas que você vai fazer na tua vida, cara. Ele te entrega tudo, né? Cara, tem que explorar isso. E quem souber explorar isso vai sair na frente. Tem que aprender cada dia mais sobre Exatamente. inteligência artificial. Muito bom. Agora caindo no nosso mundo real, né? Até você falou sobre felicidade lá no início, né? Você falou de momentos felizes e tal. O que é felicidade para você? Felicidade é cumprir a missão,
Acho que eu cumpri a minha missão. Me sinto muito feliz quando eu tenho esse sentimento de que eu tô no trajeto, eu tô no plano do papai do céu lá de cima, tô construindo, eu imagino que ele esteja de alguma maneira ali feliz com muita coisa. Isso me deixa muito satisfeito, muito feliz, faz a vida valer a pena. Puta, que bacana, muito bom. 3 pessoas pra gente ter um papo desse bacana aqui no podcast Negócios em Alta. Quem que você me indicaria pra trazer aqui hoje? Do segmento... Você é aberto, 100% aberto, de verdade. Não precisa ser do segmento, não. Cara, eu tenho vamos lá. Eu vou tirar do segmento, né? Porque você conhece bastante gente aqui. Eu tenho um amigo que foi VP na Oi, que é um cara que tem um conhecimento bem legal. O nome dele é Eduardo Michalski. Até falo pouco com ele, mas assim, pouco tempo que eu tive com ele foi bem relevante. Tenho um amigo, esse é meu melhor amigo, que é o meu advogado, meu parceiro, meu mentor, meu tutor, chamado Carlos Moura. Esse é um cara bacana. Ele vem a São Paulo com frequência, inclusive. Ele é advogado de grandes celebridades aí, de grandes empresas multinacionais. É um cara que eu acho que tem muito para contribuir com o seu conhecimento sobre negócios. Sim. E tenho meus sócios, cara. Tem meus sócios, meu irmão. Vou botar mais um aqui, o meu irmão Edinaldo, Carlos Júnior, que é um cara que tem uma vertente criativa, assim, que é totalmente disruptiva, entendeu? Ele vai para umas linhas, assim, que quebra os padrões de pensamento, que me desafiam bastante. São pessoas bem interessantes. Tira você do norte, mas do norte, coisa cara. boa que vai... Você extrai sempre alguma coisa ali muito legal. Mas são pessoas legais aí, cara. Muito bom. Excelentes nomes aí. Com certeza vai entrar no nosso roteiro aqui pra gente trazer pro Negócios em Alta. Legal. Né? Me conta uma coisa, você, qual que é a dica? Qual que é o insight que você teve nesse podcast aqui com a gente? Escreva aqui nos comentários embaixo. Deixa alguma pergunta que com certeza nós vamos responder para você. Queria agradecer demais aos nossos patrocinadores, ao Forma Clube, com mais de 255 empresas em todo o território nacional, o Conafor, que é o nosso Congresso Nacional de Formaturas, o Family Day, que é um evento que revolucionou o mercado nacional. A Pixel Formatura é um mega laboratório que roda mais de 2.000 álbuns por dia, que atende mais de 150 empresas de foto, de formaturas no mercado nacional, e com empresas como Promove, Ballroom, Viva, Voice. Se você quiser conhecer mais sobre a Pixel, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, falar com a gente, que com certeza vai ter um atendimento aí super premium, tá bom? Todos os links do que eu falei está tudo na descrição do vídeo. Então não esqueça, segue a gente no canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify e também no Apple Podcast. É isso mesmo. Ô, Dalcin, pra gente finalizar essa história aqui, como que tá novos projetos hoje? Então, estamos num processo de criar esse padrão para a gente conseguir fazer a expansão com mais velocidade. Eu fico olhando bastante o mercado, né, e vejo que a gente tem uma linha enquanto espaço de eventos. São espaços ali que faturam entre 6 e 15 milhões de reais ali cada um. Eles não estão linkados a franquias, por exemplo. Não vai crescer igual a Cacau Show, que vai ter 2.000 unidades, enfim. Então eu tenho estudado muito essas referências, como Coco Bambu, Camarada Camarão, o Outback. Você fala que são franquias que estão numa cidade também de um porte razoável. Eles não são, eles até atuam como franquias, assim, no sentido jurídico da coisa, por conta da marca e da necessidade padrão. Eu imagino que eles têm esses artefatos jurídicos ali por trás, mas assim, não necessariamente eles são esse modelo de franquia que a gente conhece. Sim. Porque a gente também não é. A gente entendeu também que a gente não é franquia, não vai ser franquia. A gente tem que tocar essa operação baseado e com formato de negócio parecido com essas 3 empresas. E quando a gente olha para essas 3 empresas, a gente percebe que esse crescimento ele se deu ao longo de anos, porque são negócios mais robustos, com mais investimentos, com faturamentos maiores.
Enfim, eu quero encontrar um modelo para a gente escalar com mais velocidade. E esse é meu grande desafio. E assim, diante da complexidade, né? Porque tipo assim, eu tomo conta de um buffet, eu sei tudo do buffet. Quer dizer, eu tenho um restaurante dentro de cada casa. Sim. Né? Na operação de pessoas, na operação da gastronomia, enfim. Eu tenho uma empresa de decoração dentro do meu negócio. Eu tenho uma empresa de som e iluminação dentro do meu negócio. Eu tenho uma empresa de vendas, eu tenho um time de TI, eu tenho bastante coisa. Então o nosso desafio é tirar essa complexidade cada vez mais para facilitar a virada desses negócios com mais velocidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E aí a gente vai montando 1, 2 aqui, 3 ali, até a gente encontrar essa mão, que eu imagino que estamos bem próximos. Tentar simplificar para o negócio crescer com mais velocidade. Para poder montar 20, 30 no ano, entendeu? É isso que a gente quer. E vim de 20, 30, 40 num ano. A gente quer chegar nesse nível. E o maior desafio que você vê nessa jornada, o que é? Talvez é o local, é a cidade, é essa percepção que hoje está muito humana, na verdade, né? Se a gente conseguisse colocar inteligência artificial aí, né, para te ajudar. Mas hoje está muito humana, assim, para entender o local, entender se a cidade realmente vai ter esse punch de aguentar realmente a casa. Cara, o grande desafio, e o legal que eu estava conversando com o Renato lá da Viva, né? Porque ele tem uma experiência muito legal, eles estão em 35 cidades. E a dor dele é a mesma dor que eu sei que eu tenho. É porque o Brasil é muito grande, né? Você sabe também. Então você vê que cada lugar tem uma cultura diferente. Sim. Então tem um formato de abordagem diferente, uma maneira de você chegar com o teu modelo, que é um modelo bem estruturado, mas você tem que botar uma linguagem diferente. Então eu lembro assim, quando eu fui para Manaus, há 12 anos atrás, tinha um detalhezinho ou outro que a gente acertou e o negócio voou. Quando eu fui para Recife, teve um detalhezinho ou outro que a gente acertou e o negócio voou. Entendeu? E cada lugar tem 1 ou 2 detalhezinhos que você ajusta e o negócio vai embora. Então, assim, o grande desafio, eu acho, do nosso mercado, diferente dos outros mercados, é que você tem uma cultura diversificada de maneiras que as pessoas fazem as festas. E aí você precisa encaixar o teu modelo, que é um modelo de sucesso, e saber explicar aquilo de uma forma que as pessoas entendam e para que gere essa adesão. Eu acho que esse é o grande desafio, é o que a gente tem aprendido a cada dia. Nossa, muito bacana. A gente precisa só pensar um detalhe importante, né? Porque eu me deparo muito com esse ponto, assim, quando as pessoas falam muito para mim de cultura, né? Cultura e tal. E como, na verdade, o meu produto, na verdade, ele existe um método, a maneira de fazer. Ok, se for implantar aqui ou na cidade X e Y, eu falo que é exatamente a mesma coisa. E aí as pessoas falam, não, mas aqui não é desse jeito, porque não é, porque aqui ninguém faz, porque aqui esse preço não dá certo, porque aqui esse produto não dá certo. Sabe qual é o nome desses especialistas? Quais? São os antropólogos corporativos. É esse mesmo, esse mesmo. E aí a gente chega com a nossa, né, com o nosso método e fala, não, cara, se você aplicar isso aqui, porque ele está baseado em um único pilar que é o mais poderoso de todos, que é a família. Família e emoção. Pode ser lá em Manaus, pode ser lá no Rio Grande do Sul, pode ser lá em Natal. É exatamente igual o que as famílias têm, né? O pai pelos filhos, os filhos pelos pais. Então, o negócio funciona. Não muda e nunca vai mudar. Não muda e possivelmente nunca vai mudar. Possivelmente nunca vai mudar. É isso. Eu acho que a sacada é essa, né? Você conseguir entender que você tem essas bases, esses pilares, que eles não vão mudar, e você só ajustar uma linguagem ou outra na maneira de você explicar o que você não vai mudar. Entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada, é o grande desafio aí. É igual o teu negócio, né? Imagino que o cara tá indo ali, a família, enfim, a empresa, ou que seja a noiva, ou 15 anos, tá indo ali para realizar um sonho. E aí quanto mais emoções você vende ali, exatamente, mais a pessoa pode assinar o papel na hora com você. Exatamente. Nós não estamos falando aqui nem de valor, né? Eu falo hoje que um mentorado nosso que vende um produto por X reais, ele pode vender por 10 vezes mais. Ele fala, André, você é louco. Eu falo, não tem nada de loucura, calma. Existe um processo e o como você vai entregar isso para o cliente. Mas sim, você pode vender por 10 vezes mais do que o valor que você vende hoje. É possível. É possível. É possível. É isso. É possível. Dalcin, muito obrigado. Esse foi sensacional, esse podcast.
Negócios em Alta. Mais um detalhe, eu posso deixar o seu arroba aqui do Instagram aqui na descrição do vídeo para todo mundo entrar em contato com você? Pode deixar, fica à vontade. @davidson.dalcin. Tá lá, quem quiser seguir também a Rede Balrum, @Rede Balrum. Segue a gente lá. A gente tem se empenhado para manter uma sequência ali de conteúdo para ajudar as pessoas aí, até os nossos próprios colaboradores. Quem quiser seguir a gente, segue lá. O André vai deixar aí na descrição, né? Inclusive, cada espaço que eu frequento, assim, quando eu vejo, eu lembro muito de você, né, Dalcin? Tava até comentando. Eu lembro de você e falo pra pessoa, nossa, você não segue? Segue aqui, ó, Rede Balrum. Veja o que eles fazem, por exemplo. Você pode pegar tudo isso daqui, em vez de você ficar vendendo, né, por 5 mil, 7 mil, nessa, né, dureza para vender por esse preço, você pode vender por 50, por 60, com tudo, né, pronto, né, facilidade pro seu cliente. Exatamente, as pessoas querem praticidade, a gente tem que resolver o problema. Tudo. Porque assim, só para fechar aqui, claro. O que acontece? Quando você tem um mercado em que você está contratando A, B aqui, C lá, D lá, você está dificultando a vida do cliente, você tem que facilitar a vida do cliente, né? E aquela história do empreendedor, não, eu vou focar só nisso, porque aqui eu faço melhor, cara, isso já não tá colando mais, né? Assim, a gente tem uma necessidade hoje de ser o polvo nos negócios, cara, para você ter sucesso, porque todo negócio aumenta a concorrência, as margens vão se espremendo. É o conceito do supermercado, né? O supermercado nasce em 1929 nos Estados Unidos por conta da crise. Porque antes as pessoas tinham lá, cada um tinha sua mercearia, cada um tinha o seu açougue, cada um tinha sua peixaria, tinha os seus materiais de laticínios, enfim. E aí a crise fez com que as pessoas tivessem que se unir, adaptar novos negócios, aprender novas habilidades ali e unir isso numa coisa. E foi assim que surge o supermercado. Isso vai acontecer em qualquer negócio. E quando isso acontece também, fomenta mais. Eu percebo claramente, assim, no meu negócio, mercado do Rio e mercado de São Paulo, você tem essas empresas que entregam esse essencial pro cliente, porque são mais de 300 tipos de fornecimento de festa, né? Você não consegue entregar tudo que existe. Exato. Mas o essencial, aquilo que a pessoa fala, não, aqui eu já tenho o meu evento resolvido. Você tem que entregar, porque você facilita a vida do cliente. Então, o que acontece? O mercado do Rio e o mercado de São Paulo, por terem empresas que se posicionam assim, é um mercado muito mais desenvolvido. Eu te dou um exemplo, assim, ó, o time de fechamento com a gente, que tem tudo, é de 7 dias para 70% das pessoas. Sem isso, é de 60 dias. Então, nesse espaço, nesse intervalo de 7 a 60 dias, que o cliente está ali para tomar uma decisão, a sogra ficou doente, o carro quebrou, a casa apareceu a goteira no telhado e o cara vai desistir da festa. Entende? Então, assim, pro bem do mercado, as pessoas entrarem num modelo mais completo e é um modelo mais seguro do ponto de vista de fomento mesmo da atividade, é muito melhor para todo mundo, inclusive para mim. Então, isso é algo fundamental aí que eu deixaria de recado nessa última dissertação aqui. Sim, exatamente, prepara-se, mais um corte aí, ficou no final aí sensacional. Davidson, muito obrigado, prazerzaço ter você aqui e vamos continuar nossa jornada que tem muito caminho pela frente. Vamos lá, vamos ver esse mercado de formaturas crescer, esse mercado de festas crescendo. O Brasil é um país incrível, um país que tem muito ainda para profissionalizar e eu tenho visto cada vez mais players chegando, fundos de investimento entrando nessa nossa linha. Eu acho que isso vai ajudar nesse caminho dessa maturação, dessa profissionalização, que é bom para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado demais. Valeu, cara. Eu que te agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.